Olá, todo mundo que está assistindo a gente. Eu estou com, assim, uma aluna muito especial, com a Amanda Campos, aprovada aí numa coleção de concursos, né, de tribunais federais, tribunais de justiça. Então, assim, eu estava muito ansiosa para ter essa conversa com a Amanda, para que ela sirva de inspiração para você, concurseiro, ver que é possível, que é capaz, né, que a Amanda vai contar um pouquinho da trajetória, até para a gente aprender um pouquinho com ela, mas, de certa forma, se inspirar também na trajetória. Então, já comecei a conversa com a Amanda aqui com a gente. Tudo bem com você, Amanda? Oi, tudo bem sim com você? Tudo em paz. Estou muito feliz que a gente conseguiu agendar essa conversa. Depois de tantas maratonas de provas, graças a Deus, todas muito bem sucedidas. Eu vou trazer aqui para o palco essa relação aqui da Amanda. Eu falo do zero porque quando ela entrou na LS, ela não tinha passado em tribunais ainda, né, Amanda? Então, por isso que eu falo do zero, tá? Do zero ao topo, porque ela hoje ocupa o primeiro lugar, né, no TRE do Mato Grosso, que é a região onde ela reside, é a terra da Amanda, tá? Era a área que ela queria realmente, e que foi do concurso do TSE unificado, e também para o TRF1, para o cargo de técnico judiciário, e também está entre as cabeças para o TRF1, para o cargo de analista da área judiciária, tá? Então, em torno de um ano após a preparação, ela começou com a gente em setembro, outubro de 2023. Um ano após a preparação, basicamente um ano e um mês, ela já tinha todas essas aprovações aí. Na verdade, já tinha feito todas essas provas, tá? Então, vamos bater um papo legal com a Amanda. Depois, inclusive, essa conversa não está sendo ao vivo, mas aí vocês mandam mensagens, fala com a gente nos Instagrams ou mandam mensagem aqui no YouTube que eu vou ficar acompanhando e vou responder todas as dúvidas. Primeiro lugar para a JJ no TRE do Mato Grosso, no concurso TSE unificado. Primeiro lugar para a TJA do TRF1. Sexto para a JJ. Aprovada e nomeada para a JJ do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. E também aprovada ali entre os 10, 11 primeiros do TJ Mato Grosso. Tá? Todas as aprovações aí da Amanda para ampla concorrência. Essa foto, inclusive, ilustra a Amanda pós-TSE. Uma viagem aí, Amanda, super relaxada, super feliz, com a sensação de dever cumprido. Então, muitas vezes, a gente posterga a viagem dos sonhos até, de fato, ter concluído uma etapa, um ciclo, um projeto, e vale a pena aí a serenidade de você aproveitar sem culpas, sem pendências, né? Eu trouxe um pouquinho do ciclo de estudos da Amanda, e eu vou falar com vocês um pouquinho dele, mas eu queria que a Amanda falasse um pouquinho para a gente como é que foi o começo, o despertar desse interesse. Eu quero estudar para tribunais, se você já tinha um desejo na universidade, como é que começou tudo isso, e se você trabalhava durante a preparação para o concurso, em que você logrou êxito nas aprovações. Então, realmente foi até surpreendente assim para mim mesma ver que eu consegui, né, enfrentar um desafio que eu pensei que eu não conseguiria, porque eu acho que esse é a maior trava de concurseiro mesmo, né? É aquele medo de não conseguir, de estar estudando em vão, mas o estudo nunca é em vão. Jordana, só uma correção, na verdade, o analista judiciário do TRF foi em sétimo. Certo. Então foi difícil. Aí, Ok, combinado. Então, pessoal, uma posiçãozinha para trás, mas tudo bem, vai ser nomeada certamente no mesmo se ato. Deus quiser. Então, na verdade, quando eu comecei o curso de Direito, comecei assim, sem saber bem o que eu queria, né? E na época passei por vários sonhos, assim, tinha vontade de ser promotora, depois quis ir para a área de auditoria fiscal do trabalho, mas nunca, de fato, estudei para nenhum desses concursos. Então, assim que eu formei, meu objetivo era tribunal, né? Então, quando eu formei, eu coloquei esse objetivo de analista para tribunal e era focado no TRT, mas comecei nessa preparação sozinha e não deu muito certo.
Então, acabei ficando um pouco frustrada, né? Porque eu sentia que eu não progredia, eu não conseguia passar de um certo ponto, né? De uma certa quantidade de acertos. Então, eu sempre ficava ali no cadastro de reserva lá no final mesmo, com mínimas chances de nomeação. E durante esse um ano que eu estudei pós-formada, eu acabei conquistando um concurso municipal, né, aqui em Cuiabá. Então, eu fui aprovada para técnico de nível superior, bacharel em Direito na prefeitura, e parei de estudar, porque fiquei um pouco desiludida, né? Eu pensei que eu não conseguiria atingir a aprovação em tribunal. A gente via assim as pessoas sendo aprovadas com 90%, pessoas que fizeram 85% nunca serem nomeadas naquela época, então eu realmente desisti. E aí, depois de um certo tempo, depois de alguns anos, o meu marido me incentivou a voltar a estudar, né? E graças a ele eu tomei essa decisão. E foi no ano que surgiu todo a conversa do TSE unificado. E aí eu decidi que eu focaria nessa área. Eu já tinha prestado uma prova, né, do TRE de São Paulo, e durante a faculdade mesmo, para teste, e eu lembro que eu tinha gostado de eleitoral, apesar de não ter visto na faculdade essa matéria. Mas decidi que seria TSE unificado e comecei a estudar. Porém, encontrei a mesma dificuldade daquele primeiro ano de formado. Não sentia que eu estava progredindo, que eu estava conseguindo melhorar. E até que me falaram da LS, né? Então, eu trabalhava, graças a Deus, meu trabalho é só de 6 horas aqui na prefeitura, então eu tinha um tempo muito bom ali para estudar, para me dedicar, mas sozinha não estava conseguindo. Então me falaram da LS, eu procurei, fiz a primeira entrevista aí com a professora Jordana e resolvi fazer um teste. Eu lembro que eu paguei só o primeiro mês, né? E falei, vou testar, se der certo, eu continuo. E realmente nós começamos em outubro, e foi assim um mês que eu vi o meu estudo render mais do que 100% do que rendia antes. Eu realmente estava estudando. E aí eu entendi que, na verdade, o que faltava não era vontade de estudar, não era capacidade, porque muitas vezes você vai estudando, não vê resultado e acha que o problema é você. Mas, na verdade, era só uma questão de organização. Porque se você vai seguir um caminho que já está preparado, é muito mais fácil, é muito mais leve, mais fluido, você chega mais rápido, né? E foi isso que a LS proporcionou. Então, quando me entregaram as metas, as tarefas, e eu comecei a fazer, a conseguir entregar ali no tempo, né? Tive essa disciplina, porque também depende aí da disciplina, de seguir esse planejamento, e foi ótimo. Então, nesses 3 primeiros meses, na verdade, de estudo, eu já fiz um concurso para a empresa pública e fui muito bem, que eu nem esperava, até comentei com a prof, falei, fiz a prova, porque eu já tinha feito inscrição, e fui bem, consegui ficar, não lembro se em quarto ou em quinto lugar para advogado para a empresa, para a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né? Sim. E daí eu lembro até hoje que você me falou assim, é isso aí, Amanda, a gente vai plantando sementinhas e logo você vai colher, acredita, confia. E eu segui o planejamento do TSE, então em nenhum momento eu parei de estudar, de cumprir as metas para estudar algum outro edital. Cheguei até a conversar, né, com você sobre se seria possível estudar para o TJ Mato Grosso do Sul, depois para o TRF, e você sempre falou assim, Amanda, vamos seguir no planejamento, tem muitas matérias aí que são iguais, né, são bem parecidas, então vai com isso, mas foca no seu objetivo. E assim eu fui, confiei. Falei, não, eles que entendem, ela que sabe, eu vou fazer conforme ela tá falando, e deu certo, assim.
eu acho que ao longo desse ano que eu estudei com a LS, eu consegui ter até bastante equilíbrio em relação assim ao tempo que eu dedicava ao estudo e ao tempo que eu dedicava a outras coisas, né? A mim, ao lazer, à família, que essa organização mesmo, esse caminho, as metas, as tarefas, tudo ali prontinho para eu só estudar, me permitiram isso. Que foi o que tornou a jornada mais leve. Não fácil, né? Que não é fácil, não mesmo. Você tem que fazer certos sacrifícios, abrir mão de certas coisas, postergar certos sonhos, mas vale muito a pena. E realmente, esse planejamento que a gente fez foi o que me ajudou a manter o foco e ainda assim conseguir viver, né? Não ter aquela coisa de falar assim, nossa, eu era 50 horas no dia estudando. Eu fazia o meu máximo, dava sempre o meu melhor, mas acreditando ali no planejamento, na meta, conseguia cumprir as metas, né, dentro ali do prazo. Algumas não conseguia cumprir, porque como ser humano a gente tem falhas, mas corria atrás do prejuízo e o bom desse planejamento é exatamente isso, né? Te dá essa flexibilidade para você ajustar. E aí, se você quer ir menos tempo, você tem que arrochar um pouco mais. Mas foi maravilhoso, assim. Então, assim, me chamou muita atenção muitos pontos que você falou, Amanda. Um deles foi a sua evolução em 3 meses, você já colheu um fruto, que foi essa quarta colocação para advogada. E aí você já viu que o teu estudo, que você achava que... Porque existem pensamentos sabotadores do concurseiro. É muito comum escutar de concurseiros, não só alunos, não. Eu escuto até no Instagram, porque meu direct é aberto, então o pessoal vai muito conversar, eu adoro. Às vezes eu abro caixinha, é raro eu abrir, porque eu converso tanto no direct que eu acabo não abrindo. Vou até abrir essa semana, mas quando eu abro caixinha também, vem muito fator psicológico, né? Eu tenho uma aluna agora do TRE também, que ela fez para outra região, não foi para a sua, e ela ficou até em 9º lugar na prova objetiva e está vendo aí a nota da discursiva, mas ela estava muito nervosa, muito ansiosa. Então, são esses pensamentos intrusivos que a gente deixa, né, entrar. Quando você confia na metodologia 100% e você cumpre, eu acho que você começa, quando você, claro, se abre para isso, você começa a ver um novo horizonte, que não acontece muito quando você está estudando por conta, porque vem uma ansiedade, um pensamento, será que eu estou no caminho certo? E muito Exato. assim, aquela energia que você colocaria totalmente para estudar e para aprender e para acertar a questão na prova, que é isso que você precisa fazer, não precisa fazer pós-doutorado em nenhum assunto, é só você saber o suficiente para aplicar aquilo na hora da prova. Então, assim, ao invés de você direcionar essa energia, essa capacidade para isso, você direciona para organizar o planejamento, para fazer uma parte técnica que pouco importa para a banca. A banca quer saber o teu conhecimento dos assuntos ali cobrados no conteúdo programático do edital, e não quem foi que orientou você, quem foi que disse o que era mais importante, o que era menos relevante. Então, tudo isso o LS faz por você, e nessa caminhada dessa relação, eu diria até fiduciária mesmo, que você confiou, você já sentiu um horizonte se abrindo, e nisso você tira um pouquinho a ansiedade do caminho, tira esse medo, bloqueia esse pensamento intrusivo e vai firme. Aí quando você abre esse caminho, é só sucesso, porque de fato aquela tua capacidade de aprendizado, aquela tua capacidade cognitiva, ela ferve realmente. E aí com 3 meses, ainda que você estivesse estudando para o TRE, mas com a tua bagagem para o TRE, você consegue lograr êxito em um concurso muito importante também. E aí nessa caminhada, você ficou ali firme, eu vou falar um pouquinho das suas metas. Talvez você estudando, você nem sentiu o quanto você fez, quantas horas líquidas, quantas questões você resolveu, mas foi muita coisa, tá? Mas, assim, uma coisa legal que nisso tudo você não deixou de viver, sabe? Não ficou uma pessoa sacrificada. Lógico, o sacrifício, ele é inevitável. Tem que se esforçar, né? Por tudo que vale a pena ter, vale a pena lutar. Mas, assim, não vai vir de graça. Seria até injusto, né? Uma coisa tão boa, tão nobre, você ser primeiro lugar no TRE, você ser primeiro lugar no TRF, simplesmente ser algo gratuito.
Não, tem que ter um esforço, realmente. Tá todo mundo querendo, todo mundo quer essa posição. Então, só consegue aquele que, de certa forma, foi mais direcionado ali e teve, de certa forma, mais esforço, mais direcionamento. Muita gente até se esforça mais que você e não conseguiu, porque talvez não tenha tido direcionamento, se esforçou muito, de repente, naquilo que não era tão importante. Por isso a importância da mentoria, gente. Mentoria não é frescura, sabe? É uma forma de encurtar a caminhada para você conseguir o que você quer, mas não que isso te deixe na zona de conforto, muito pelo contrário. Tem que se esforçar, mas tem que se esforçar com as ferramentas certas, né? E lógico, sem deixar de viver, como você disse, a sensação não era de prisão, era de caminhada com esforços e glórias, né? E nesse caminho tinham as aprovações aí tão desejadas, que são essas que estão listadas aí. Eu não citei essa que você tinha passado lá no primeiro, porque eu citei só as de tribunais, tá? E nem a do seu trabalho, porque foi anterior ao LS, mas são aprovações assim o suficiente para nos deixar muito, muito felizes. E vamos lá, o ciclo básico pré-edital da Amanda. Ela fez aí, se vocês virem aí, só em penal que ela estava logo no começo, né? As 33 primeiras metas dela. E assim, eu até fiz umas anotações aqui, gente, são 33 metas de pré-edital. Ela começou com a gente dia 2 de outubro, tá? Então, de 2023, né? Então, ela fez antes de sair o edital. Veja o que é uma preparação direcionada. Porque muita gente conversou comigo no direct e tal, que não são alunos LS. Ai, mas esse edital não vai sair, dizem que não vai sair, dizem que vai sair, dizem que não vai unificar, dizem que vai desunificar, dizem que não sei o quê. A Amanda nunca me perguntou isso. Nunca, nem no pensamento mais intrusivo dela veio essa pergunta. Ela simplesmente cumpria as metas. Antes de sair o edital, a Amanda já tinha estudado 33 semanas. Vocês têm noção? São 33 metas que a Amanda já tinha feito. Com pouco, às vezes você falou, a gente é humano, às vezes não cumpre. Você atrasou pouquíssimas vezes, tá? E assim, foram atrasos pequenos. De um dia ou 2 dias, uma coisa muito... Você sempre ali muito empenhada, né? Dando o seu melhor. E ali no saldo que a gente tinha, era penal com 78%. E, assim, a média de 85% de acesso. Então, só penal que estava com 78%. Mas, se você vê, a Amanda comenta aí com a gente que não viu eleitoral na universidade. E ela estava fazendo 88%. Quer dizer, é aquela coisa da dedicação mesmo. Não tem milagre. Não tem mistério. É dedicação. É você confiar na metodologia e seguir estudando. Administrativa, 85%, que são disciplinas importantíssimas. Direito administrativo, 85%, direito constitucional, 88%, e aí a gente estava estudando informática, 84%, português, extremamente importante, estava fazendo 85%, eleitoral, já disse, 88%, uma disciplina de peso alto, de importância grandiosa nessa prova. Processo penal, 80%, civil, 89% e processo civil, 84%. 85% a média, mas a Amanda estava nessa caminhada, gente, com essas 33 metas pré-edital, ela já tinha mais de 6.000 horas líquidas, aliás, 423 horas líquidas de estudo, e questões, gente, 6.258 questões resolvidas, tá? Assim, ela já era uma aluna excelente, com 85%, mas essa excelência não foi na primeira meta nem na segunda nem na terceira. São 33 metas, então uma coisa vai compensando a outra, e ainda tinha aquele percentual de penal que poderia ter desanimado a Amanda. Mas, tem gente que se apega, eu estou muito ruim, às vezes é um assunto, é um tópico de um assunto, então a gente precisa lapidar, e a gente consegue ali com as análises de desempenho que eu mandava para a Amanda a cada 4 semanas, a gente conseguia as evoluções necessárias, identificar os pontos de melhoria que ela precisava ter para chegar nesse desempenho tão bom, tão excelente, assim, de 85%, tá? Reitero, 6.258 questões. A Amanda já tinha registradas na plataforma, com apenas 911 erros estes que foram revisados e lapidados no momento oportuno das revisões intermediárias, da revisão global e das revisões da análise de desempenho. Além das 5.347 questões em que ela, de fato, acertou. Então, assim,
é uma aluna que já vinha caminhando. Não existe almoço grátis, tá? A Amanda não está imprimindo porque aí saiu o edital e ela veio correndo feliz. Não, ela já tinha 33 semanas de bagagem de muita dedicação. E aí, pós-edital do TSE unificado, né, que saiu aquele edital, aí primeiro bota uma banca, FGV, depois vai para a Sebrasp, enfim, DEFIN. A Amanda terminou esse pós-edital antes do turbo, que a gente fez 3 semanas de turbo. Eu até só registrei aí 2, porque a última foi só uma revisão. Mas a gente fez 3 semanas de turbo, que eu vou falar já já. Mas antes dessas 3 semanas, a Amanda fez essas tarefas aí, e o desempenho da Amanda já estava em 88%, tá? Veja o quanto a Amanda melhorou, inclusive em direito penal. Ela já está aí com 80%, tudo em tudo. Ela melhorou bastante, né? Ela já está em eleitoral com 89%, em penal 86%, então em tudo, em civil 90%, no próprio direito constitucional, que é base para tudo, 91%, e nessa caminhada ela foi fazendo provas, né, Amanda? Aquilo que a gente falou das sementes, que você vai plantando e depois você vai colher, né? Plantando com responsabilidade, com dedicação, você vai colher, e aí, sem perder o foco do TSE, que sempre foi o objetivo da Amanda, como ela bem disse no começo, que quando ela viu o burburinho do TSE unificado, ela disse, é isso aqui que eu quero, ela apostou no TRF, e aí você foi lá, fez a prova com conhecimento adquirido, não é isso, Amanda? Exatamente. Eu não parei em nenhum momento assim o planejamento do TSE. O bom é que os concursos de tribunais, as matérias, elas tendem a coincidir, né? Algum ou outro que acabam sendo especiais, tipo eleitoral, só caiu ali no TSE. Mas as matérias constitucional, civil, administrativo, processo civil, penal, português, caem todos os concursos de tribunais. Então, assim, era a maior parte da prova. Então, eu lembro que eu ia fazer essa prova e ainda ficava nessa preocupação, eu não estou estudando, né, para isso, vai cair uma matéria que eu não estou estudando, mas o que eu estava estudando para o TSE era praticamente ali 80% do conteúdo que cairia nas outras provas. Então, ainda bem que eu mantive o foco, porque eu acredito que se você tem um objetivo, é muito mais fácil de atingir, né? Se você fica trocando ali durante do caminho, de caminho ali, vou por essa trilha, vou por aquela, você demora mais a chegar, não tem como, né? Exato. Realmente. Às vezes o concurseiro vê uma nova oportunidade, ele acha que está dobrando as chances, né? Mas na verdade ele está dividindo, ele divide o foco. Aí ele fica bom em 2 coisas e não fica excelente, né, naquilo que ele de fato gostaria. Então, quando a gente está nesse planejamento de pós-edital, a Amanda já tem aí nesse bloco, porque foram 18 últimas metas. Ela fez 18 metas de pós-edital. Nas 15, ela fez 7.105 questões, veja. O que ela estudou em 33 semanas, ela já estava tão afiada que em 15 semanas ela já conseguia fazer mais questões, umas, 1.000 questões, umas 700 questões a mais do que ela tinha feito em 33 semanas. A carga horária de Amanda já estava bem maior. Ela fazia 9 tarefas, depois acho que 6, depois 9, depois 10 semanais. Quando chega no pós-edital, ela vai para 21 tarefas, porque ela já estava com outra performance, com outro nível de rendimento, né? E aí, 342 horas líquidas já, que a gente está dividido em blocos, né? E aí, quando a gente chega também, o aluno é excelente, aí com 88%. E aí, nesse TSE Turbo, que só foram 3 semanas, mas como eu disse, uma foi de revisão, então eu registrei as 2 semanas para ficar algo bem fidedigno, tá? Você estava com 92% teu desempenho, tá? Já estava fazendo aí, tanto em constitucional quanto em civil e eleitoral, 94% de acertos, 92% aí em penal, que a gente estava em 76, né, no começo, então veja, uma coisinha de 17 semanas, né, já deu uma virada, processo civil 90%, então assim, foi algo português mesmo, 85%, então foram, assim,
muitas questões, muita revisão, muita leitura de pontos em aberto, né? E aí, nessas duas últimas metas que eu mencionei, foram 1.045 questões e 53 horas líquidas, uma aluna excelente, com 92% de acertos a essa altura aí do campeonato. E aí, nessa caminhada, fazendo a prova também, que você mencionou do TJ, né? Então, me fala só um pouquinho, fala um pouquinho para a gente dessa questão do TJ, que você mencionou, do TJ, que a gente tinha conversado, TJ Mato Grosso do Sul, que você acabou não, assim, pediu fim de fila no meio dessa caminhada, você fez a prova. Então, foi uma decisão corajosa, né? Então, conta um pouquinho também como é que se deu essa decisão. Então, na verdade, quando eu decidi fazer o PJMS, eu fui mais pelo fato de que não haveria prova discursiva, porque a discursiva sempre foi o meu maior medo, assim, em concursos, né? E aí eu fui, fiz, não esperava ir bem, como sempre, parece que a gente tem essa coisa, né, de vai fazer prova, nossa, fui muito mal. E, por incrível que pareça, eu gabaritei português, e isso era algo que nunca tinha acontecido. Eu geralmente ia bem em português, mas não a ponto de gabaritar. E foi a banca da FGV ainda. Mas a gente estava estudando muito com base na FGV, porque até então não se sabia, né, que ia ser Brás, então isso ajudou muito mesmo. E fiz, passei, eu fiquei em 75º, em 75, ali na colocação, salvo engano. E aí, quando me nomearam, eu tava torcendo muito para me nomearem só depois das outras provas. Porque eu falei assim: se eu tiver ido bem nas outras provas, eu vou mais tranquila pedir final de fila. Mas, infelizmente, foi antes a nomeação. Então, foi antes do TRF, do TJ, do TSE. E aí, eu moro aqui em Cuiabá e eu avaliei bem, né? Pensei e decidi confiar no meu projeto, que era o TSE. Então eu falei assim, eu estou me dedicando muito, estou dando o meu máximo e estava vendo ali, né, o meu progresso, igual você mostrou. Então, por mais que às vezes acontecia de eu tinha ido bem numa meta, na próxima eu já parece que diminuía um pouco. E aí batia aquele desespero, eu falava, não, mas eu vou revisar, e na revisão que vai vir aí na próxima semana ou na outra, eu vou melhorar, agora é a hora de errar. Então eu confiei nisso. E falei, vai ser, seja o que Deus quiser, vou dar o meu máximo. E pedi o final de fila porque não compensava mudar de cidade, né? Se fosse só eu, mas meu marido tem o trabalho aqui, ele teria que deixar o trabalho dele para ir. Então, eu realmente decidi confiar aqui no projeto TSE e pedir o final de fila. E assim, atrapalharia, de certa forma, a tua preparação, né? Porque você já estava com a rotina totalmente sistematizada, estudando para o TRE, e isso ia te tirar totalmente, você ia se mudar e ia ter toda essa questão. Com certeza. Confiar na preparação. Eu acho que um elemento de confiança que te deu não é só uma sensação do coração, algo do âmbito da subjetividade, mas é esse acompanhamento que você até na plataforma tem, que é o extrato do seu estudo. Toda dúvida que você tem, assim, como é que eu estou mesmo em constitucional? Sabe, você vai lá na plataforma do aluno e você tem como consultar, além de você receber os relatórios a cada 4 metas concluídas, né? Se a meta é semanal e você concluir no prazo, então por mês você receberia um relatório com toda a tua evolução, com gráficos, números, né? Eu nem coloquei aí para não alongar, mas existem gráficos, números, existe aquela média com a concorrência, né? Para ver como em que patamar você sempre, lá já no final da preparação, você estava acima, né? No planejamento, quando a gente fazia a comparação com a média, com a mediana. Então, essas coisas fortalecem a confiança do aluno, não só com base no desejo dele ou no esforço que ele está depositando, mas com base em dados. Nós precisamos de dados para saber como de fato estamos indo, né? E assim, muito daquilo que, será que eu não vou passar por conta de eleitoral, porque eu não estudei na universidade, porque eu não vi anteriormente? Vamos ver, estudou, peraí, os números estão melhorando. Então, assim, não existe isso, sabe? Às vezes o aluno tem especialização numa coisa, mestrado em outra, mas a abordagem do concurso público é muito peculiar. Então, realmente,
se sobressai aquele que estuda com os olhos, com assim, a abordagem mesmo, direcionada para aquilo que o concurso pede. E às vezes o aluno ele chega cru, né? Então ele não sabe o que será que é mais importante para o concurso, o que será que esse concurso quer de mim, eu não sei. E aí quando você pega a mentoria, realmente não sou só eu, tá? Eu como professora, a gente tem esse contato direto, eu que fazia suas análises de desempenho, a gente sempre conversou diretamente pelo meu WhatsApp, que inclusive é meu WhatsApp pessoal, adoro, mas assim, existe uma equipe de mais de 40 pessoas só na área de tribunais, né, direcionada, tem o Alexandre Salim, que é o coordenador, entre tantos outros professores, todos voltados, os roteiristas, para que vocês de fato passem. O que faz a ALS existir é o sucesso de vocês. Então, essa coisa da mentoria, desse direcionamento, eu acho que também, com certeza, assim, eu não acho, não tenho certeza, que te deu essa confiança em dizer, não, vou pedir fim de fila. Não, com certeza. Com certo. certeza. E assim, com certeza. E até uma curiosidade que eu tive, assim, quando você me falava das aprovações, como o alvo era TRE, eu acredito que quando saiu o resultado você ficou muito feliz, né? Você já estava até viajando, eu acho, quando a gente conversou, porque já tinha saído também o gabarito, você já sabia que tinha se dado super bem, já tinha passado TRF e tal, mas assim, qual foi, assim, teve algum que teve uma sensação mais especial, assim, o TRF, o TRE, ou cada um teve sua particularidade? Eu acho que cada um teve, né, a sua particularidade. O TRF, ele foi especial porque eu realmente não esperava. Porque, assim, quando eu cheguei para fazer a prova do TSE, foi a primeira prova na minha vida de concurso que eu fiz e falava assim, nossa, eu sei muita coisa aqui, tipo, eu realmente estou preparada, eu vi todo o conteúdo, porque eu nunca havia feito uma prova em que eu havia estudado todo o edital. Então, como nós começamos o planejamento antes de sair o edital, a gente conseguiu cobrir tudo, né? Eu não deixei para estudar ali 2, 3 meses só, foi um ano estudando. 1 ano e 2 meses, né, basicamente. Então, eu realmente consegui ver tudo. Eu consegui ter tranquilidade para fazer a prova, que foi algo inédito, assim. Então, eu falo, como que essa preparação foi essencial para isso? Porque eu realmente fiz a prova muito tranquila. E eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa. Então, assim, eu estava morrendo de medo. Mas o TRF era FGV, então não era a banca que a gente estava acostumado ali a fazer as questões, né? Porque o planejamento também tem isso. Então, você direciona e foca as questões da banca que você está estudando, porque isso também é muito importante, né? E então eu fui um pouco amedrontada, apesar de que todo o conteúdo do TRF, basicamente, eu havia visto ali no TSE, faltava alguma coisa ou outra, né? De acordo com o planejamento, que a gente ainda não tinha chegado até o fim do planejamento. Exato. Mas eu fiz crente de que não ia nada bem. Principalmente para técnico, porque para técnico cobra muita administração pública, né? Que não havia no nosso planejamento. Então, assim, uma matéria totalmente fora. Exato, porque não tem, né, para analista. Então, assim, realmente teve um saborzinho especial, né? Porque eu saí no dia dessa prova, saí chorando da prova de analista. Saí chorando, assim, porque eu fui confiante em relação ao tempo e eu me embananei na redação. Assim, na hora de concluir, perdi muito tempo. E aí, quando eu voltei para passar para o gabarito e fazer as questões que eu havia deixado ali por final, né, que eram questões ainda que eu precisava pensar, faltava pouquíssimo tempo. Então, eu saí com 5 minutos, assim, faltando 5 minutos para o final da prova. E aí, eu tinha que voltar para de tarde. Então, eu saí chorando, pensando assim, meu Deus, eu não vou conseguir passar em concurso nenhum mais. Daquele desespero, né? Sei. Durou só aquele momento. No outro dia, respira fundo. Segunda-feira, estudando normalmente. Que em nenhum momento eu falei assim, ai, nossa, né, vou dar aquele tempinho. Não perdi o foco. Eu falava assim, ignorei, falei, não, o foco é o TSE. Mas ele teve um sabor especial por causa disso, assim, foi uma prova muito difícil, que eu não me senti preparada, fiquei mal pós-prova, mas... E é legal, porque assim, você ficou mal na prova, de analista foi pela manhã ou pela tarde? Acho que foi pela manhã. Pela manhã.
Isso. Você ficou péssima nessa prova, pelo que você fala, saiu chorando, e à tarde você simplesmente foi lá, não, eu vou chorar em casa, eu vou descansar, não preciso passar por isso. Não. Você foi com muita firmeza e tirou o primeiro lugar, foi a melhor nota para técnico, né? E ficou entre os 7 aí nessa do choro. E assim, quando você falou uma frase que eu achei interessante, você, eu não dei um tempo, porque tem muito aluno isso, quando faz uma prova, ou quando é bem sucedido na prova, ou quando tem essa sensação de que está meio perdido, né? Que é uma sensação, muitas vezes, desses pensamentos intrusivos e que não está de acordo com os dados, né? A plataforma diz que você está evoluindo, que você está bem, e o aluno ainda fica com essas tendências aí a desistir. Que realmente é uma reação natural, né, do organismo, porque é um esforço, né, que a gente faz para passar. E assim, tem aluno que, às vezes, eu converso muito no Instagram, isso no direct, com as pessoas, né, que conversam comigo por lá, para trocar uma ideia. É justamente isso, assim, de, não dá um tempo, me definir, eu vou pensar, eu vou descansar, você está perdendo tempo, esses concursos estão passando aí, né? E também um ponto muito importante é esse, não estudar só no pós-edital, não, quando tem um zoom, não, vamos estudar, porque o importante não é a oportunidade agora, né? O importante é eu me preparar para quando essa oportunidade passar, eu ser digna de aproveitá-la, eu estar preparada para essa oportunidade, porque se a oportunidade passar e eu não estiver preparada, então essa oportunidade não é para mim. Infelizmente, são tantas oportunidades, mas se eu não me preparo, não é para mim, né? Então, é muito importante esse olhar aí. Que bom que você teve, né? Porque não, exatamente. Entregado às emoções. Porque se eu não tivesse começado essa preparação, né, anterior e tudo, eu não teria obtido essas outras aprovações. Então, realmente, o estudo ele nunca vai ser em vão, assim, nunca vai ser tempo perdido. Porque às vezes é isso, né, o que a gente costuma pensar, falar, não vou estudar, não vou começar a estudar porque ainda não sabe se vai sair esse concurso, ou nossa, TRT, saiu todos os TRTs, agora vai demorar a sair novo concurso. Mas quando sair, você vai estar preparado se você começar hoje. Então, eu perdi tempo pensando assim, né? Eu sempre comecei a estudar na época ali, né? Logo pós-formado, até durante a faculdade, pós-edital. Saiu o concurso, vou fazer. E aí, por isso que nunca teve resultado, né? Então, de fato, a preparação, o planejamento, e é igual você falou mesmo, a plataforma, como tem ali os dados, as estatísticas. Então, aquilo ali ajuda muito. Porque no momento que você está com esse pensamento intrusivo, né? Aquele pensamento derrotista lá, falando, você não vai conseguir. Porque às vezes, em determinada matéria, você faz as questões e erra tudo. Aí você pensa, o que eu estou fazendo? Não sirvo para nada, não vou continuar estudando. Aí você vai, olha lá seus resultados, olha tudo que você já anotou, né? Que você deixou registrado na plataforma e você fala, não, é só hoje, é um dia ruim, é uma matéria que eu ainda não tô boa, mas eu vou melhorar. Então, nossa, ajuda muito, muito mesmo. Verdade. Eu acredito muito nos números, né, nos dados. Eles têm até essa função de botar para correr realmente essa ansiedade. E uma coisa que você falou, assim, que eu achei muito interessante, é essa que você falou, assim, que no começo já antes de estudar com mentoria, quando estudava só no pós-edital, você já perdeu muito tempo com isso, né? Mas, ao mesmo tempo, nunca é tarde, ver. Você perdeu muito tempo, porque tem muito aluno que fica se lamentando, né? Se eu tivesse começado antes, se eu estudasse há tanto tempo. Sempre é tempo. Quando você deu a luz de começar a estudar, você teve a luz de começar a estudar e você começou com 1 ano e 2 meses, você já tem resolvido tudo, né? Não que exista um cronograma fixo, cada pessoa funciona de um jeito, mas no seu caso especificamente, com 1 ano, de repente você já tinha passado em concursos que resolveriam sua vida, né? E você ficou mais 2 meses ali, que foi a data, que foi dezembro, que foi o TSE. E aí você concluiu esse ciclo. Então, assim, em torno de 14 meses, você resolveu TJ, 2 TJs, né? TJ Mato Grosso do Sul, TJ Mato Grosso também, que você foi aprovada. Tem o TR, ficou entre os primeiros também, né? No TJ Mato Grosso. Tem o TRF1 para os 2 cargos, primeiro lugar em 7º e outro, para analista 7º, técnico primeiro, foi a melhor. E para o TRE, primeiro lugar também. Então, assim, sabe? Se você se apega ao que você não fez, você está perdendo tempo de fato, chegar onde você quer. E aí, aproveitando o ensejo, toda a equipe
da LS aqui te parabenizando, tá? Pelos seus, aí são todos os professores, a maioria, né? Não todos, tá? Faltando alguns aí, mas assim, todo mundo, em especial o Leandro Souza, que é o fundador da LS. A gente realmente ficou muito feliz, mas assim, você não tem noção, porque falando assim, a gente tem grupo de professores, né? E tem, enfim, grupo com a coordenação. Cada mensagem, TRF Amanda era um nome, tanto que tem um menino do marketing até falou, essa aqui já, que sempre que um depoimento, essa aqui eu já conheço, de outras aprovações, é a mesma e tal. Então, assim, é uma felicidade imensa, uma satisfação, assim, saber que a gente participou da realização desse seu projeto. Na verdade, começou como um sonho, né? E hoje já é uma realidade. E a gente deseja, assim, de todo o coração que você seja muito feliz no serviço público, assim como cada um de nós somos, e que você consiga sempre inspirar muitas vidas a serem tão felizes e resolvidas como você. Obrigada pela confiança, por essa caminhada e muito, muito sucesso, muita saúde, muita felicidade para você, para toda a sua família, tá bom, Amanda? Obrigada por tudo mesmo. Muito obrigada, Jordana. Eu que agradeço você pela paciência, por toda a ajuda, né? As análises, né, que você mandava, sempre olhava assim e falava, realmente, nisso aqui eu preciso melhorar, então isso me ajudou muito, assim, se não fosse você, se não fosse toda a equipe, né, como você sempre falou, os roteiristas estão fazendo tudo, se não fosse pela LS, eu não estaria aqui hoje, né, dando esse depoimento. Com certeza eu não teria conseguido lograr êxito em tantas aprovações, assim, em tantos tribunais. Então, eu agradeço muito todos vocês e realmente espero poder inspirar outras pessoas a não desistirem, né? E nunca é tarde para voltar a estudar, para continuar estudando, para buscar um sonho. Tudo depende mesmo de qual caminho buscar. E ainda bem que eu encontrei a LS, senão acho que eu ia estar na labuta ainda aí. Ai, que bom, encontrou o caminho certo para o seu desejo ali de ser aprovada. Obrigada por tudo, tá, Amanda? E estaremos sempre aqui de portas abertas para você. Parabéns, parabéns, parabéns pelo sucesso aí nesses concursos, porque não é para qualquer um, não, viu? Essa lista aí, pode ter certeza que é para quem realmente faz acontecer. Tudo de bom, um beijo grande e um beijo para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada pelo carinho e a gente vai se falando. Tchau, 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 Amanda. Tchau, tchau, beijos. Beijão.